O meu cabelo está horrível, estou de robe, estou de pijama, nem estou a usar batom azul porque eu decidi fazer da minha roupa um statement. A energia que a Rainbow colocou neste reboot é a energia que eu vou transmitir neste vídeo. Eu estou desleixada. Se eles podem ser desleixados, eu posso ser desleixada. Acho que já deu para perceber a direção que este vídeo vai tomar. Winx Club, a magia está de volta. A magia de volta está connosco na sala. As Winx são os novos Simpsons. Não há fim à vista e apesar de já ter saído do auge há anos, continuam a existir e a cada temporada só fica pior. Lembram-se daqueles vídeos em que eu fiz comparações e disse que não queria que as Winx fossem uma cópia da Ladybug? Olha, eu vou voltar atrás nessas palavras porque quem me dera que este reboot tivesse metade da qualidade que a Ladybug tinha lá na primeira temporada. Depois do fiasco que foram as temporadas do Nickelodeon, a 7ª temporada e o 8º Cavaleiro do Apocalipse, as expectativas eram baixas, terrivelmente baixas. Nós só queríamos o regresso da boa e velha fórmula. Uma fórmula melhorada até, diria eu. No fundo, tipo lá bem no fundo, eu sabia que este reboot nunca se poderia comparar às temporadas originais, mas isto... Lembram-se quando o Higino prometeu que o reboot seria uma recompensa para os fãs mais antigos da série, que voltariam com as storylines e com o tom mais maduro? So that was a fucking lie. Apesar de ter sido lançada no Reino Unido no início de setembro, só ficou amplamente disponível para o resto do mundo em outubro, através da Netflix. E eu, como sou uma pessoa que decididamente não recorreu a métodos ilegais para ver a série antes, de forma alguma, nunca na vida... Vamos agora analisar o reboot com o resto do planeta e vamos por partes porque há muito aqui para dissecar. A série original tem os seus defeitos, que tem, se calhar até posso fazer um vídeo sobre isso depois, mas não neste nível. Chega a dar vergonha alheia. Este reboot é cheio de inconsistências, coisas que não fazem o mínimo sentido se pensarmos por mais que 2 segundos, e vamos começar com aquele que eu me perguntei logo no primeiro episódio porque é que isto está a acontecer. Nesta nova versão da história, a Torre Nublada foi destruída na guerra que também destruiu Dominó. E eu não sei se eles colocaram isso como uma forma de poupar dinheiro, ou seja, se foi uma questão de orçamento, era menos um cenário para animar, ou se foi puramente uma desculpa só para colocar as bruxas e as fadas debaixo do mesmo teto, como uma referência ao Fate, que curiosamente descartou a existência das bruxas. Eu acho super injusto as bruxas não terem uma escola só para elas. As fadas têm uma escola para elas, os especialistas têm uma escola para elas, porque raios é que as bruxas não têm direito? Por acaso é uma coisa que acontece muito neste reboot, um ódio desmedido às bruxas como se elas fossem o diabo encarnado, quando nós sabemos que não é assim. E tudo isto se torna ainda mais injusto e mais absurdo quando, no primeiro episódio, a Stella restaura uma casa de banho inteirinha com magia, ok? Uma fada principiante que começou tipo ontem consegue restaurar uma divisão inteira, mas a Griffin, uma bruxa com anos e anos e anos e anos e anos de experiência, não consegue restaurar a Torre Nublada. Por favor, minha gente, fiquem calmos e desfrutem da viagem. E agora os especialistas também aparecem em Alfia, mais vezes, para estudar, wait for it, História de Magix. Vocês estão a querer dizer que não existe um professor de História? Na fonte vermelha, o quê? Man, this is some bullshit! Fool this man! Se viessem estudar, sei lá,
teoria da magia, anatomia das fadas, poções. Eu taparia os olhos. Acharia super pertinente os especialistas terem de facto estas aulas em Alfia. É algo que decididamente os vai ajudar no futuro. Vamos ser realistas. O que aconteceu aqui é que a inteligência artificial, ou quem escreveu o prompt que escreveu o guião, não entendeu que bruxas, fadas e especialistas estudam de facto em escolas diferentes. Então colocou tudo debaixo do mesmo teto. E a Rainbow depois teve que inventar uma desculpa qualquer em vez de, sei lá, corrigir o erro. It's not that hard. Se havia orçamento para fazer isto em 2D e o 2D é mais caro que a animação em computador, qual é a desculpa? Qualquer pessoa consegue perceber, tipo, em 2 segundos que nada disto faz o mínimo sentido. Querem outra coisa que não faz sentido? As Strix tentarem convencer a Bloom a sair de Alfia ou a tentar fazer que a expulsem quando é do seu interesse tê-la por perto. A Bloom ir embora de Alfia por achar que pode ser uma bruxa e as Winx irem buscá-la a Gardenia porque supostamente sentem bué a falta dela. Vocês conhecem-se há 2 dias! 2 dias! Na primeira temporada foi um momento realmente tocante e fez muito mais sentido do ponto de vista narrativo, apesar do motivo ser um macho idiota. A série já começa com a Bloom a questionar o motivo de sequer ter ido para a dimensão mágica. Vinda da Terra, uma realidade completamente diferente, sempre se sentiu deslocada em Magix e a humilhação na Fonte Vermelha só veio inflar essa insegurança. O golpe de descobrir que o Brandon / Sky não era quem ela pensava, sendo ele uma das pessoas em quem mais confiava, fê-la voltar a questionar tudo. Sem contar que a sua vida deu uma volta tão grande, ela tornou-se incapaz de discernir o que é e o que não é, de tal forma que lutou e tentou desacreditar uma pessoa da nobreza, a Diásporo, em frente a milhares de pessoas por achar que era mais um truque das Strix. Ela passou por louca, instável, imatura, ignorante e tudo o que se pareça, em frente à realeza, nobreza, colegas e os diretores das 3 escolas. A mais pura definição de humilhação. Aí começaram os questionamentos. O que é que eu realmente conheço deste mundo e das pessoas que aqui habitam? A dimensão mágica é mesmo o sítio para mim? A Bloom abandonar Alfia é uma reação bastante lógica quando paramos para pensar em todo o contexto. É um momento marcante. E ser a Stella a ir buscar a Bloom a Gardenia é não só um ótimo callback ao primeiro episódio, como uma reafirmação da sua amizade genuína, construída ao longo de vários episódios. Estás a passar por um momento difícil, mas não tens de o enfrentar sozinha, até porque eu estou no mesmo barco que tu. E faz muito mais sentido a Bloom voltar à Alfia neste contexto, não porque ela quer ou foi convencida por aleatórias que mal conhece, mas porque as Strix roubaram a chama do dragão e vão usá-la para conquistar a dimensão mágica pela força. Há vidas em jogo. A série esperou até ao episódio 17-18 para fazer isto. Se queremos que algo tenha impacto, então tem de existir uma construção sólida primeiro. Não se atira a uma situação com este peso emocional no segundo episódio, quando não tivemos tempo de conhecer as personagens e esperar que faça efeito ou sequer sentido. As aulas do simulador, em vez de, simular ambientes reais para exercícios práticos, obrigam os alunos a exporem os seus segredos mais íntimos, as suas maiores inseguranças diante do resto da turma, porque ao que parece ninguém tem direito à privacidade ou segredos. Desnecessariamente cruel, Sr. Palladium. A Bloom Negra foi um flop tão grande que os personagens e a própria série preferiram esquecer que ela sequer existiu. E por isso eu não vou falar. É no esquecimento que merece ficar. Nem vou falar do power-up separado da Bloom. Além de feio, é desnecessário. Elas são as Winx, não a navegante da lua. O maior problema da nova história é que tenta fazer demasiado em pouco tempo. Se olharmos para o primeiro episódio deste reboot, a Bloom conhece a Stella e a Flora durante a tarde, descobre que é fada no mesmo sítio, mas agora à noite, make it make sense, vai para Alfia, conhece a Strix, conhece a Musa, a Aisha e a Tecna, mete-se em sarilhos, fica de castigo, o que parece acontecer umas 3 vezes só neste episódio, conhece o Damien, faz a geneira, conhece os especialistas, vai à Terra, destrói uma casa de banho, volta à Alfia, mete-se em sarilhos novamente, fim. Sabem o que é que acontece no primeiro episódio lá da primeira temporada? A Bloom conhece a Stella, descobre que é fada, conhece os especialistas, vai para a Alfia,
That's it. Neste reboot tudo acontece numa velocidade supersónica. E é por isso que depois situações que deveriam ter importância e mistérios que deveriam afetar a narrativa acabam sem peso nenhum porque a construção é mal feita quando sequer existe. Por exemplo, a Bloom descobrir a existência da Daphne teve zero impacto, zero peso, porque mal tivemos tempo de perceber quem ela é, qual é o seu lugar na história e se é de facto alguém importante, porque até aquele momento a construção foi fraquíssima. Eu tenho a impressão que a Bloom simplesmente ouvia a voz da Daphne de vez em quando, mas nunca ninguém lhe falou que ela existia. Não há nenhuma referência à Daphne em aulas de história, por exemplo. Nós não sabemos quem ela é, tipo, é uma aleatória que acabou de aparecer, é suposto eu importar-me com ela? Isto para quem não conhece a história original, a Daphne não passa de uma personagem que apareceu ali só para contar coisas à Bloom, quando ela é muito mais do que isso. É um elo fundamental com a lore da dimensão mágica e com a lore da própria Bloom. Estão a entender como é que o reboot destruiu completamente a importância dela? Não temos tempo para conhecer nada, ou neste caso, redescobrir, porque tudo tem que acontecer, super rápido. Não há tempo para respirar, não há tempo para conhecer os personagens, não há tempo para world building, não há tempo nem para ir às aulas. Elas entram, fazem um exercício e logo a seguir a campainha toca. Isto deve ser algum tipo de recorde. Este tipo de situações, aulas, reuniões, missões, às vezes até conversas, costumavam terminar com um fade out. E o que é que isto indicava? Indicava que, apesar de a cena terminar ali para nós, que somos espectadores, dentro do universo ficava subentendido que a situação tinha seguimento, que continuava. Era como avançar para a cena seguinte numa peça de teatro, por exemplo. E este mesmo problema é encontrado nos diálogos. Não são naturais. Ninguém conversa daquela forma. É óbvio que a esmagadora maioria deste guião foi escrito por IA. Nada liga com nada. São diálogos que se repetem de forma exaustiva, são assuntos que se martelam episódio após episódio. Eu sei que o Vexius quer a chama do dragão, não precisa. Muda a porra da cassete! Na série original, nem todos os episódios eram dedicados à Strix atrás da chama do dragão, ou atrás do Codex, ou atrás do que quer que fosse. As Strix tinham uma missão principal, sim, mas também gostavam de atormentar as Winx e os especialistas on the side, just because. Como quando a Darcy hipnotizou o Jared para sabotar o simulador, ou quando as Strix interferiram no concurso de Miss Magix com o intuito de, no fim, humilhar a Lucy, ou até quando a Icy se irritou com a Myrta e a transformou numa abóbora. Eram agentes do caos que não se importavam de fazer side quests. Em alguns episódios elas nem apareciam, e isso ajudava imenso a que não se tornasse extremamente repetitivo, mas o reboot decidiu que não, elas vão estar sempre aqui a ter exatamente as mesmas conversas em todos os episódios, porque aparentemente nós somos muito burros para perceber o que é que se está a passar, portanto tem que ser explicado várias vezes. Além dos diálogos, eu não sei se mais alguém passou por isto, mas volta e meia eu tinha que baixar o som. Quem passasse no corredor aqui de casa ia achar que eu estava a ver um pornozão. Elas passam a série toda a gemer, tipo, meu Deus, porquê? Porquê? Bom, enfim, todos os episódios repetem a mesma fórmula cansada, vocês podem verificar. As Winx recebem um assignment, o Vexius, depois de humilhar o Damien, já vamos falar sobre ele, não se preocupem, diz aos Strix para usarem-se disso para conseguir a chama do dragão, e quando ele vira as costas revelam pela 50ª vez que o vão trair e ficar com a chama. As Strix interferem com o que as Winx têm para fazer, as Winx salvam o dia e denunciam o envolvimento das Strix, a Faragonda repreende as Winx por quebrarem as regras de alguma forma, mas não as castiga porque o que elas fizeram supostamente demonstra que estão a evoluir enquanto fadas. Nada de muito grave acontece às Strix, se acontecer algo de todo, e tudo se repete no episódio seguinte. Esqueci de alguma coisa? Na série original, cada episódio era uma situação diferente, com desenrolares diferentes e com consequências diferentes. Eram esses cenários tão distintos que obrigavam as Winx e até as Strix e os especialistas a desenvolverem-se enquanto personagens, a mostrarem vários lados das suas personalidades. Eram também estes cenários que nos apresentavam as regras deste mundo, os diversos sítios que existiam, os feriados, os eventos,
eventos celebrados, a mitologia da dimensão mágica e por aí vai. Não era tudo simplesmente despejado no nosso colo só para conveniência do plot, como o momento em que a Faragonda conta à Bloom que ela tem a chama do dragão. Foi um dos momentos mais what the fuck, porque foi empurrado com a barriga, sabem? É a sensação que dá. Dá a ideia que não sabiam bem onde colocar aquilo e atiraram ao calhas. É onde aterrar. Nunca que a Faragonda da série original faria isso. Nunca. Querem outro exemplo? O motivo das Trix não serem apanhadas em todos os episódios é porque, ao contrário do que acontece neste reboot, não eram burras nem ingênuas e sabiam perfeitamente o que é que estavam a fazer. Era isso também que as tornava ameaçadoras. Elas terem perfeita noção do que estavam a fazer era errado, que era malévolo, que era 50 níveis de errado. Enfim, quando foram de facto apanhadas por algo grave, por invadirem a Alfia durante a noite e atacarem as alunas, a diretora Griffin ficou tão furiosa, tão furibunda, que as expulsou da Torre Nublada. Y'all niggas can't be around here no more, dog. Skedaddle, get the fuck out of here. Get the fucking moving, dog. Skefucking-daddle. Existe uma ação e existe uma consequência. Aliás, esse momento é super icónico, está facilmente no meu top 5 de momentos das temporadas originais. Foi o cataclismo perfeito para as Trix descarrilarem de vez. A partir dali, elas ligaram o e eu amei. Na segunda prova, têm de chegar à meta sem deixar cair a vossa esfera mágica. Atenção que tudo é permitido, desde que não magoem os vossos colegas. Já o reboot, ou a IA que escreveu o reboot, assume que todos os que estão a ver são os fãs antigos da série, são a velha guarda, portanto já conhecem toda a lore de cor e salteado, é verdade, conhecemos. Então, explicações para quê? Desenvolvimento para quê? Alargar o world building para quê? Ninguém precisa disso, dá trabalho. Ain't nobody got time for that. O que eu disse até agora é só a ponta do iceberg. A série toda é tratada desta forma. É o mesmo motivo da Bloom ter dito este impropério. But what does Winx mean? Everything. Just Winx. Já ouvimos o que pareceu ser a icónica frase: o fanservice foi feito. Next. Quer dizer tudo, apenas Winx. O que é que isso quer dizer? Complicaram uma frase que originalmente era super simples para algo que não faz sentido nenhum. Os meus parabéns. Mas o que é que significa Winx? Nada. Só Winx. Pior do que isto, só mesmo a Bloom ter rejeitado o Kiko Peluche nas nossas caras, like... Não te podes esquecer do Kiko! Hã? Claro que posso, pai. Tenho 16 anos. Não preciso do Kiko. Girl! I don't like your attitude. Eu senti o meu sangue a ferver, não estou a brincar. E a série mal tinha começado. Havia alguma regra de que nada podia ser bom neste reboot? It is so bad, I want to give you a 0. E chegamos ao que eu diria ser o problema mais frustrante deste reboot: o sucessivo assassinato de personalidade em prol de coisa nenhuma. Porque tudo foi escrito por inteligência artificial. E nota-se, nenhuma das Winx tem um único defeito de caráter, porque elas aqui não têm caráter. Quem tem defeitos são exclusivamente os vilões. E isso é só a fórmula mais preguiçosa de sempre. Todas foram reduzidas a um único traço de personalidade e vocês acho que conseguem já adivinhar qual é para cada uma delas. O que me dá stress pós-traumático das temporadas do Nickelodeon. E isso provoca coisas em mim que nenhum psicanalista consideraria seguro à minha integridade. Gostaria muito de analisar as Winx caso a caso, mas é impossível. Não há nada para analisar. Depois de 13 episódios, são mais lisas que uma folha de papel, à exceção da Tecna. A Bloom é a protagonista e só. A Stella gosta de moda, acho eu. As escolhas estilísticas dela ao longo da série são extremamente duvidosas para me atrever a atribuir-lhe o título de rainha da moda que a Stella original tem. A musa continua a ser órfã de mãe e a querer ser cantora, mas não sabemos. A Flora gosta do Damien, é a personalidade dela toda durante 13 episódios. A Aisha quer dançar hip hop. Dançar? Mas os pais não aprovam. Aliás, os pais dela nesta versão são extremamente frios. Eu adorava perceber porquê. Na série original eles tinham os seus defeitos, sim, mas fariam qualquer coisa pela sua
amada filha, e chegamos por fim à Tecna, que é das Winx com mais espaço para crescer, porque de facto tentaram dar-lhe alguma nuance. Na série original ela tinha sim dificuldade em entender certas situações, em abrir-se com outras pessoas, mas não deixava de ser humana. A inteligência dela não abafava tudo o resto. Ela não se tornava um cyborg. We spent all this time chasing a cat? Tecna and her gadgets. Aqui ela foi substituída por uma inteligência artificial que não se sabe comunicar com pessoas. O tom é tão robótico que chega a ser caricato demais. E tal como no Fate, a amizade das Winx não é credível. Não é, lamento, não é credível. As poucas interações que elas têm juntas, sim, porque neste reboot as únicas amigas da Bloom são a Stella e a Flora, não são naturais nem significam o suficiente para construir as bases do que seria uma amizade forte. Elas apoiam-se porque o plot exige que elas se apoiem. São próximas porque o plot exige que elas sejam próximas. Acreditam umas nas outras porque o plot exige que elas acreditem umas nas outras. Estão a entender o que é que eu quero dizer? Retirem esses momentos. O que é que sobra? Pois, na segunda temporada da série original, da primeira vez que as Trix tentaram roubar o Codex da Fonte Vermelha, sim, elas tiveram que tentar 2 vezes. Elas acabam por desistir porque percebem que o sistema de segurança e a organização da Fonte Vermelha é muito maior do que aquilo que tinham inicialmente assumido. Subestimaram os especialistas e saíram derrotadas. Foi das poucas ocasiões em que os membros da Fonte Vermelha puderam brilhar e eu gostava de ter visto mais disso. O reboot podia ter agarrado neste pequeno pormenor, mas não, até agora só temos incompetência. Nada de novo sobre o Sol. E bananice. Todos eles são uns bananas. O Sky é o pior de todos, como de costume, e não há surpresa. Por que raios é que estás a namorar com a Diásporo se não gostas dela? Ok, na série original era mais do que explícito que se tratava de um casamento arranjado. Era uma relação estritamente política e o Sky não tinha como fugir disso. Mas no reboot não há qualquer indício do género, portanto... what gives? Eu guardei o Damien para o fim porque, no meu entender, foi ao mesmo tempo uma adição desnecessária e uma enorme oportunidade perdida. Se a ideia era dar mais destaque a personagens masculinos, por que não dar mais destaque aos especialistas? Havia zero necessidade de se criar um personagem novo. Eu fiz um vídeo aqui há uns anos onde me queixei que os especialistas servem muito pouco propósito. Card, aqui em cima. O reboot era a oportunidade perfeita para deixar os especialistas brilhar uma vez que fosse. Mostrar que eles conseguem ser úteis e competentes. Até sem a ajuda das fadas. Eles não são um desperdício de screen time, que conseguem trabalhar bem em conjunto, também conseguem ser heróis, mesmo sem ter magia. Acho que eles até mereciam um episódio solo para nós conseguirmos entender o que é que se passa na Fonte Vermelha, por exemplo. Vamos dar-lhes dimensão, pelo amor de Deus. Mas não. O Higínio preferiu criar um personagem self-insert para poder viver um romance, se é que podemos chamar isso, com a sua fada favorita. That's not creepy at all. Em entrevistas antigas, o Higínio disse que a ideia dele ao criar as Winx era dar destaque a personagens femininas numa série de aventuras, um género que é dominado exclusivamente por homens. Daí termos tantas personagens femininas com destaque e em posições de poder. A existência do Damien vem contrariar essa premissa toda, porque o único propósito dele aparentemente é roubar tempo de tela às Winx e roubar importância à Bloom. Agora não só ela tem que compartilhar a chama do dragão com ele, como certamente na segunda parte vai ter que partilhar também o seu propósito enquanto protagonista. Quem é que pediu um irmão gêmeo para a Bloom? Quem? Eu quero ter uma conversa com essa pessoa. E entramos aqui na parte da oportunidade perdida. Continuo a ter zero interesse nele enquanto personagem, mas até que lhe estava a dar o benefício da dúvida, porque opá, tem de haver uma razão para este rapaz estar aqui e estar constantemente a aparecer. Com certeza que ele vai trazer algo de importante para a série, certo? E ver qual seria a justificativa para estarmos a perder tanto tempo com um emo aleatório. E com isso entramos no episódio do... Olha, não me lembro do nome, do Chá Revelação. Aproveito para colocar aqui que não gostei nada desta adição, achei super limitadora e desnecessária. Na série original, ser-se fada ou ser-se bruxa era uma questão de escolha. Como escolher uma licenciatura ou escolher um percurso para a vida, escolher a luz ou escolher as trevas.
Era uma decisão que cada aluna tinha que tomar por si própria, mediante os seus valores, mediante a sua consciência. Pois esta nuance foi atirada porta fora e agora temos a Faragonda e a Griffin a olhar para os alunos e a decidir se são carne ou se são peixe. Sim, realmente está muito melhor. Voltando ao Damien, observem com atenção. Há trevas dentro do rapaz. Ainda assim, tem potencial para a luz. Mas, se alguma presença de trevas inclina a balança para o teu lado... Feiticeiro. Hã? Por milésimos de segundo acreditei que a Rainbow ia acertar. Não sei quem é que ficou mais desapontado quando a Griffin o designou como bruxo, se ele ou eu, a não ser que estejam a guardar isto para a segunda temporada. Eu não vou ver, portanto, acho que nunca vamos saber. Um rapaz fada, ou rapazes fada em geral, é algo que os fãs têm pedido à Rainbow há anos e que foi das poucas coisas que eles de facto fizeram bem no Fae. E isso seria super interessante ver nesta nova versão, ainda para mais sendo que Alfie é uma escola habitada exclusivamente por mulheres, aparentemente. O Damien é o único rapaz lá, até agora, que eu tenha reparado, ele é o único rapaz lá. Nós também temos a miúda especialista, esqueci-me do nome dela. Ela e o Damien, em cenários contrários, a tentarem provar o seu valor. Isto quase que se escreve sozinho, eu não estou a perceber qual foi o problema aqui. Até poderia existir ali uma fricção entre o Damien e os especialistas. Isso criaria um conflito / rivalidade que seria super interessante de ver. Mas não, a IA não quis, portanto o Higino não fez. Não vou falar sobre o Vexius, não há nada a dizer, ele é chato, só. Eu chego a ter saudades da Calchara e do Brafilius. Yep, estamos nesse nível. Vamos fazer um jogo. De cada vez que alguém aparecer com os olhos tortos, vocês bebem um shot. Garanto que não chegam ao fim da série sem entrarem como alcoólico pelo menos 4 vezes. Eu não consigo parar de pensar naquele mortal que a Aisha fez logo no primeiro episódio. Ainda hoje me dá náuseas. Que merda foi aquela? Na série original, a Bloom tem um momento parecido, mas no caso dela resulta porque, além de estar muito melhor animado, faz sentido porque ela está a usar magia como apoio. Aqui não há magia nenhuma, só uma consulta super urgente ao osteopata. Ok, vamos falar de cabelos. Vamos falar de cabelos? Eu já falei mal das Bratz neste canal, card aqui em cima, mas se houve uma coisa que a série delas fez muito bem, foi a física. Bastava elas espirrarem e aqueles cabelos balançavam mais do que se estivessem num concerto de heavy metal. Eu tenho a impressão que para aí 80% do orçamento daquela série foi só para animar os cabelos delas. Já o das Winx, duro como uma tábua. Que boa laca que vocês usam. É cimento em spray? Gente, se era para isto, por que raios é que insistiram em fazer tudo em CGI? Nada aqui se movimenta com naturalidade. Nada. You can't escape me, Bloom. Fireball! Não! A única que ainda se consegue safar em todas as cenas em que aparece é a Stormy. O face card e o cabelo estiveram sempre on point. As Trix a serem as Trix. Oh, she's taking it. Mas a série está repleta de puro desleixo. Há imensos erros de continuidade que eu até poderia desculpar se isto tivesse sido feito em 2D. Mas sendo que é animado a computadores, qual é a desculpa? A animação em computador é muito como puxar os cordéis de um fantoche. O fantoche só anda para a esquerda se vocês o puserem a andar para a esquerda. As coisas no ambiente só mudam de sítio se tu fores lá, agarrares e mudares de sítio. A minha pergunta é, não havia controle de qualidade? Portanto, vamos explicar porque é que a Bloom parte de Gardenia com a Stella e a Flora em direção à Alfia e quando ela chega em Alfia, encontra-se com a Flora e com a Stella outra vez. O que é que aconteceu aqui? Cortaram alguma cena no meio? E os erros gerais de animação, Jesus amado, qual deles o pior? E como que ia gozar com as nossas caras? O mais gritante aparece em todos os episódios. Vocês já devem saber do que é que eu estou a falar. A saia que se torna invisível.
Os fãs apontaram o erro logo na altura em que a Rainbow publicou estas imagens nas redes sociais. E mesmo assim, usaram a mesma cena para os créditos de abertura. Não estava uma pessoa na sala de edição para avisar? Ah, mas as asas da Flora também desapareciam durante o Magic Wings. Sim. E tu demoraste quanto tempo a perceber isso? Porque eu garanto-te que não foi no primeiro episódio, nem no segundo, porque no primeiro episódio do reboot eu notei logo que a saia da Bloom desaparecia durante os créditos iniciais. O episódio nem tinha começado ainda. A falta de brilho de uma empresa profissional dá-me raiva. A animação não parece terminada. Ok, eu vou corrigir, a animação não está terminada. Foi como eu disse na análise do teaser deste reboot. Nada disto me passa a vibe dimensão mágica. Falta uma ambiência que me faça acreditar que estamos de facto numa dimensão paralela. Faltam detalhes. Tanto os personagens como o próprio cenário parecem ter sido renderizados na definição mais baixa possível. Não é por colocarem uns padrões giros nas mangas da Icy que eu vou subitamente tapar os olhos a tudo o resto, ok? Não é assim que isto funciona. Hey, top dog, who the fuck they think they playing with? Not on my watch. Faltam detalhes, faltam sombras, falta profundidade, falta suavidade, falta fluidez. E é com isto que passamos ao tema seguinte. Detesto. Das paisagens aos figurinos, é tudo horrendo. E foi claramente feito por inteligência artificial, como não? Eu desafio o Higino a olhar nos olhos dos fãs e dizer que o novo design da Diaspora foi feito por um ser humano. Duvido que ele tenha coragem. Why the fuck you lying? Why you always lying? Oh my god. Stop fucking lying. Man, this is some bullshit. Boo this man. Já não bastava a diva ter sido estupidificada nesta versão, ainda lhe dão o look mais bizarro de todos. É assim, cabelões não são novidade nas animações. É o que mais há. É que não é só o cabelo, é a roupa, são os acessórios. Absolutamente nada combina. Sem falar que o cabelo dela é outro que é regado a laca, porque movimentos naturais aquela coisa não tem. E isto aplica-se ao resto dos personagens. Não há uma uniformidade visual. O que parece é que foram buscar tudo a séries diferentes, juntaram numa liquidificadora e serviram com pauzinhos nostálgicos por cima para enganar idiotas. Mas nós não somos idiotas, ok, Higino? Nós não somos idiotas. A família da Bloom mete medo ao susto, a nova Daphne, espírito e humana, assombra os meus pensamentos. Look how they massacred my boy. Vocês sabem que a Daphne é a minha personagem favorita, portanto eu levei isto muito a peito. A Stella usar um top por cima de outro top, que nem sequer combinam, nem no seu pior pesadelo. Sabiam que os figurinos originais foram feitos por estilistas de carne e osso? E olhem o que temos agora. Não é tão melhor. No vídeo de análise do teaser devem ter percebido que eu não fiquei fã das novas formas de fada das Winx, nem das transformações. Acho que demasiada coisa está a acontecer, não há um foco nas transformações. A ideia de uma transformação é mostrar a transição das roupas civis, certo? Para as formas de fada. E as novas transformações, a ideia parece ser precisamente o contrário. Os especialistas sofrem exatamente do mesmo problema. Às vezes, menos é mais. E sabem quando é que menos não é mais? É quando se inscrevem. Ou, melhor dizendo, não se inscrevem. Vocês pedem vídeo das Winx e eu faço sempre, nunca falho. Se me atrevo a falar de outra coisa qualquer, ninguém quer saber. Mas basta mencionar as Winx e as views sobem logo. E mesmo assim, ninguém se inscreve. A maioria dos que veem os meus vídeos não fazem parte desta linda comunidade e eu não percebo porquê. Vamos lá clicar nesse botãozinho vermelho, por favor. E deixar um lindo comentário também. Os uniformes são desnecessariamente elaborados. Aqueles detalhes todos e aquelas luzinhas servem zero propósito, exceto o botão para mudar de roupa, mas tudo o resto, deitem fora, comecem de novo. Aliás, deitem o design inteiro dos especialistas e comecem de novo. De cada vez que o Sky sorri, lá no céu morre um anjinho. O Brandon parece filho do Zé Lopes da TVI. O Timmy claramente é jovem demais para estar aqui. O Riven é o menos mau e mesmo assim é horrível também. Não sei se devo rir ou chorar do facto de eles parecerem ter todas idades diferentes, quando a ideia é precisamente o contrário. Nós queríamos o Ilya e o Nabu na primeira temporada, mas olha, os Kingos merecem melhor. Aliás, todos nós merecemos melhor. Eu espero sinceramente que a Roxy nunca apareça.
fator magia não está na sala connosco, ok? A magia não está de volta. It's lame, everything's lame. Como já tinha afirmado noutros vídeos sobre as Winx, se eu tivesse que escolher um universo ficcional, a dimensão mágica era a minha primeira opção, sem discussão possível. Não há um único local que eu não queira conhecer. Não há uma única escola que eu não queira visitar e quem sabe inscrever-me. Mas no reboot, amigo, fecha o portal e deita fora a chave. A sério, não há need that. Que desperdício do meu tempo. E Gírio, 20 vezes 3 é quanto? Whatever, eu quero o meu tempo de volta, ok? Mano, eu avisei lá atrás que se a Rainbow não encarreirasse, os fãs iam começar a abandonar a série. Entrem no Twitter 5 segundos e digam-me se não é exatamente isso que está a acontecer. Temos pessoal a rezar para que a segunda temporada não aconteça. Vocês estão a entender o que é que isto significa? Sim, Higínio, os teus fãs estão a virar-se contra ti. E é bem feito. Falta de aviso não foi. Nós estamos cansados de sermos tratados como idiotas. Estamos cansados de sermos feitos de idiotas temporada após temporada. Depois das temporadas desastrosas do Nickelodeon, do soft reboot da 8ª temporada e do cancelamento do World of Winx, nós fãs continuamos aqui a dar visibilidade, a mostrar o que resultou, o que não resultou, a mostrar o potencial desperdiçado, a enaltecer as coisas que foram bem feitas, a criticar o desperdício de certos temas e de certos personagens. E esta é a nossa recompensa. Now let me say I'm the biggest hater. I hate the way that you walk, the way that you talk. I hate the way that you dress. Já lá vão 6 anos de quando o Higínio anunciou o reboot. Foram 6 anos dos fãs a darem listas detalhadas daquilo que queriam ver e mesmo assim optaram por largar as bases e as fundações da série nas mãos de inteligência artificial. A sério. Y'all wish me luck. Snatch and run! Yeah! Não me faz qualquer sentido. Right to jail, right away. No trial, no nothing. E segundo o que se tem dito pela internet, a Rainbow anda a aprender com a indústria japonesa no quesito direitos trabalhistas ou a ausência deles, alegadamente, que eu não quero ser processada, alegadamente, chamaram animadores recém-formados, saídos diretamente das faculdades, só para diminuir custos. O resultado? Foram aliciados com contratos predatórios e pagos com cascas de amendoim. Este é todo um tema à parte que, sinceramente, também merecia o seu próprio vídeo. O Higínio, na minha opinião, está completamente desligado da realidade, porque não é possível. É triste, tendo em conta tudo aquilo que ele conseguiu criar. Acho que está cada vez mais evidente que a Rainbow só se vai conseguir safar no dia em que o Higínio for afastado e trouxerem alguém que realmente se importa. Porque o que temos agora, this ain't it. Sim, porque mesmo com os fãs a queixarem-se da fraquíssima qualidade das temporadas do Nickelodeon e mesmo depois da Rainbow recuperar a sua independência, continuam a insistir no mesmo tom e nos mesmos erros. Porquê, homem? Porquê? Eu adorava entender o que é que se passa na cabeça dele e das pessoas que trabalham com ele, porque não é possível que ninguém tenha reparado e que digam: epá, isto se calhar não é assim tão bom. Comparado com aquilo que já fizemos, isto não chega nem perto. Ser fã de animação já é difícil o suficiente. Já é uma arte que não é levada a sério. E acho que este reboot representa muito bem isso. É aquela coisa de, são as crianças que vão ver, eles não precisam de entender, podem levar com qualquer coisa. É precisamente o contrário. Há muitos adultos a ver animação e as crianças não são estúpidas. Há muita coisa que as crianças não entendem, mas elas não são estúpidas. Elas merecem tanta qualidade quanto nós adultos. E sabendo que uma boa parte do teu fandom é gente adulta, como raios é que justificas isto? Faziam um melhor trabalho nas primeiras temporadas quando tentavam apelar a uma faixa etária muito mais ampla do que simplesmente apelar a crianças. A ideia que dá é que o Higínio não faz ideia ou finge não saber quem é que está a ver a série dele. Porque por um lado ele diz que porque vamos tentar agradar aos fãs mais antigos da série, mas no segundo a seguir ele já diz que os adultos não se interessam por animação, portanto vamos lá diminuir isto, vamos tornar isto mais infantil possível, porque se lixem os fãs adultos que eu disse há 2 segundos que ainda viam isto. Make it make sense. Cristina, estás-me a ouvir? Cristina, estás-me a ouvir? É claro que ela não está a ouvir! Este reboot nada mais é que uma cuspidela nas nossas caras. E como eu já li no Twitter, e passo a citar, ser fã das Winx é um ritual de humilhação. É um resumo demasiado verídico. Eu acho que chegamos a um limite e é com muita pena que digo isto, mas este é o meu último vídeo sobre o reboot. Provavelmente hei de fazer outros vídeos sobre as Winx no futuro, mas até lá, para mim, chega. Higínio, chega de reboots. Chega de novas versões. Ninguém quer isso. Já deu o que tinha a dar. Está na hora de deixares as Winx em paz.
já está mais que na hora de assumir que o segredo do Reino Perdido deveria ter sido em 2D, como o resto da série. Sorry not sorry.